Há mais de 50 anos, a Cooprove atua no mercado leiteiro, apoiando os produtores de leite e desenvolvendo Virginópolis e toda a região. Um dos objetivos da cooperativa está na prestação de serviço e ação que fomentam o crescimento. O Dia de Campo deste ano acontece na Fazenda Talismã, do cooperado Ariglécio Lacerda, e é realizada de uma forma diferente, porém com o mesmo comprometimento de levar até você, produtor e cooperado, as melhores tecnologias do processo de plantio de milho até a nutrição. Aprecie cada palestra e não deixe de interagir no nosso grupo de WhatsApp. Agradecemos o cooperado Ariglécio, sua família e todos os parceiros que empenharam para a realização do Dia de Campo 2021. Olá, meu nome é Lucas Miranda, sou gerente comercial da KWS Sementes e hoje estamos aqui para o 4º dia de campo com a cooperativa de Virginópolis. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí a presença de todos vocês que estão nos assistindo, agradecer toda a diretoria e todas as pessoas que estão aqui presentes, tá? E todos que montaram o campo, não só da cooperativa, como a família do produtor que conduziu essa área de forma brilhante, tá? E também a nossa equipe da KWS, o Márcio, nosso representante comercial, e a Giovana, nossa promotora de silagem, que está aqui nos ajudando para que a gente consiga trazer aí o melhor em termos técnicos para vocês que estão nos assistindo. Então hoje a nossa função aqui é fazer um bate-papo de forma rápida aqui para vocês, falando um pouquinho sobre manejo, sobre sistema, sobre adubação, tá? Então dentro disso a gente trouxe alguns fatores, alguns pontos para chamar a atenção, tá? Então o primeiro fator que a gente tem que chamar a atenção é para a questão de produtividade. Quando todo mundo fala em produtividade, em aumentar produtividade, ter máxima produtividade, a gente tem que lembrar que o principal fator é o clima. E esse é uma coisa que a gente não controla, não está nas nossas mãos, tirando as áreas irrigadas que a gente consegue fazer um manejo aí, dar uma melhorada, mas fora isso, o clima a gente não controla. Então, o manejo da lavoura em si a gente controla? Controla. A gente sabe o momento certo de fazer uma adubação, o momento certo de fazer uma capina química, de controlar uma praga, uma doença, isso a gente consegue controlar e consegue melhorar e trazer retorno. Plantio, fundamental. O plantio ele está na nossa mão, depende basicamente do produtor. Então, se ele conseguir plantar certo, no momento certo, com a umidade certa do solo, tá? Ele com certeza vai conseguir bons resultados. A plantabilidade ideal, a população ideal de cada híbrido, são os pontos que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala em plantio. E o outro é o solo, que aí é onde a gente vai dar uma ênfase maior hoje. Como que a gente está cuidando do nosso solo? Nossa grande aí oportunidade da gente começar a pensar em como que a gente está cuidando do nosso solo, como que ele está sendo feito, se a gente realmente está fazendo uma palhada, se a gente está adubando da melhor forma ou se a gente está tirando da nossa poupança. A gente brinca que o solo é uma poupança, está lá todos os nutrientes. Se a gente não aduba, se a gente não cuida, então a gente produz, então a gente está começando a tirar dessa poupança nossa. Então, hoje a nossa intenção é de falar um pouquinho sobre isso. E quando eu falei de solo, vem a pergunta: como está o seu solo? Você, produtor, produtora que estão em casa, que estão aí nos assistindo, como que está o solo de vocês? Vocês estão acabando de colher a área, ou vão iniciar uma colheita agora, e o solo vai ficar descoberto? Ou vocês estão conseguindo ter isso daqui, após a colheita da sua lavoura, vocês estão conseguindo ter uma área formada, nesse caso aqui de braquiária, para a gente ter uma cobertura desse solo e ter um resultado melhor no próximo ciclo. Então, aqui a gente trouxe alguns problemas que a gente tem no dia a dia, algumas coisas que acontecem. Então, o produtor colhe a sua área, passa a sua gradinha, aquela gradezinha só por cima, não que quebrando, só aquela compactação superficial, achando que está fazendo da melhor forma, e infelizmente nem sempre é assim. Porque a gente começa a ter espelhamento no solo, a gente não tem a deposição, o fechamento do sulco direito, esse é um grande problema, e a gente começa a ter o quê? Uma compactação do nosso solo, uma compactação superficial, aquela compactação que está ali a 10, 12, até 15 centímetros de profundidade. Então, isso tem sido um problema muito sério. E o que a gente busca?
a gente tem que falar que nós somos hoje formadores de raízes, a gente tem que fazer a planta se desenvolver, a gente tem que fazer o sistema radicular dela crescer. Então o que a gente busca é isso, é um sistema radicular bem agressivo, bem desenvolvido, para que essa planta não sofra no estresse. Então nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão do solo. Então como que está isso? Só que antes de falar, vamos começar a matar um pouquinho a dúvida do produtor. O que todo mundo nos pergunta quando a gente vai falar de solo de fertilidade é quanto que eu adubo, como que eu adubo, qual a quantidade. Então na região aqui, nós estamos aqui em Virginópolis, região de Virginópolis, Guanhães, essa região toda nossa aqui, é muito comum o produtor nos perguntar: eu comprei um saco de milho, quantos sacos de adubo eu coloco, qual adubo, qual cobertura? A gente tem que entender uma coisa. Primeiro, não existe uma receita de bolo. Então o produtor ele precisa ter a sua análise de solo, com base na análise de solo que a gente vai fazer essa recomendação. Então a gente tem que corrigir a saturação de bases, a gente tem que corrigir o cálcio, o magnésio, o potássio, o fósforo, para aí sim a gente começar a trabalhar o quê? Na extração da cultura. Quanto que realmente a gente está extraindo de nutrientes da nossa área. Então a gente sabe que a extração para grão, quando a gente vai colher milho grão, ela é muito menor, a exportação para grão é muito menor do que a extração, que é o que a gente faz no caso da silagem. Tá? Então, enquanto uma lavoura de 10 toneladas de grão, a gente está exportando 175 kg de N, no caso de uma produção de 20 toneladas de matéria seca de silagem, a gente está tirando 200 de N. Quando a gente vai para o potássio, 68 por grão e 214 na silagem. Então, um produtor de grão, ele vai fazer uma adubação, teoricamente, com menos potássio do que um produtor de silagem. E aí vem a pergunta: estamos se atentando para isso? Realmente estamos fazendo a adubação que a gente precisa? Tá? Então, no caso da silagem, a gente pegou aqui uma média de 6 autores para a gente criar uma correlação de quanto que a gente precisa adubar para produzir 50, 60 toneladas de matéria verde. Tá? Então, se eu tenho um produtor que eu quero produzir ali 50 toneladas, como essa lavoura aqui. Aqui a gente tem uma lavoura que a expectativa é em torno de 50 toneladas. Quanto de nutriente eu preciso colocar? Então, para cada tonelada de matéria verde produzida, eu preciso de 3 kg de nitrogênio, 2 kg de fósforo e 3,1 kg de potássio. Então, uma lavoura que eu preciso de 50 toneladas, eu tenho que ter 150 kg de N, 100 kg de fósforo e algo próximo de 165 kg de potássio. Então, isso seria o mínimo para a gente trabalhar dentro da exportação. Tá? E aí nós vamos dividir isso entre adubação de plantio e adubação de cobertura. Tá? Então, de uma forma simples, um produtor aqui que hoje utiliza na região 8,28,16, que é uma formulação muito utilizada, 30,00,20, que também é outra formulação muito utilizada na cobertura, então ele precisaria colocar pelo menos 400 kg de 8,28,16 no plantio e 400 kg de 30,00,20 para ele ter uma adubação próxima disso. Tá? Então, se a gente coloca menos do que isso, estamos adubando para produzir menos do que 50 toneladas. E aí, se o produtor tiver uma boa produtividade no ano como esse, que é um ano bom de chuva, quer dizer que a gente está extraindo da nossa poupança, que é o nosso solo. Então, esse é um grande cuidado que a gente precisa ter. Tá? Então, uma outra questão, a gente precisa construir a nossa fertilidade antes, é o que eu falei. Então a gente precisa elevar o nosso cálcio a 45% até 55% da CTC, magnésio 15% da CTC e o potássio em torno de 5%. Então a partir do momento que eu corrigir a minha fertilidade com calagem, com gessagem, para eu fazer isso em profundidade de 30, 40 centímetros, que eu começo a trabalhar só a extração dos nutrientes. Tá? Aqui a gente só trouxe de uma forma diferente, é a mesma conta, aqui a gente trouxe sobre tonelada de matéria seca, tá? Mas não foge muito disso. Então, isso aqui são alguns pontos que a gente tem que ter atenção, que é a descompactação do solo, ela precisa ser feita logo na fase inicial, a gente já tem que ir lá e descompactar o solo para a gente não ter que fazer esse trabalho depois, tá? A gente tem que ter uma atenção, esse ano está fundamental, gente, atenção ao monitoramento da cigarrinha, que vem causando aí os enfesamentos. Então, tá muito grande em toda a região.
tá? Então aqui na lavoura a gente notou muita cigarrinha, então isso está em toda a região. A gente tem que ficar muito atento a esse monitoramento e esse controle da cigarrinha, tá? Então esse é um ponto que a gente não poderia deixar passar em branco aí, tá? A dessecação da palhada, quando a gente vai fazendo uma área de palhada, que essa dessecação aconteça de pelo menos de 15 a 20 dias de antecedência, tá? Para que o plantio ele seja feito da melhor forma possível. Tá? Para que esse plantio a gente consiga a melhor plantabilidade que a gente possa ter. Então, dentro disso, a gente já falou da adubação de cobertura, a gente já falou dos nutrientes, a gente já falou da adubação de plantio, já falamos dos nutrientes, mas ainda não falamos da adubação de cobertura. Então, a adubação de cobertura, o que a gente tem que ficar atento a isso? Vamos fazer uma adubação ou vamos fazer duas? Hoje, a gente não recomenda mais duas adubações, não é comum duas adubações, tirando aí as áreas irrigadas, tá? Então, uma coisa que mudou nos últimos anos para cá é apenas uma adubação de cobertura e o outro foco é quando fazer essa adubação de cobertura. Então, a gente antes fazia em V6 até V8, a gente falava que poderia fazer. Hoje não, hoje trabalhamos de forma mais antecipada. Então, hoje a gente trabalha quando? V3, V4, esse é o momento que a gente já está fazendo a nossa adubação. Por quê? Isso daqui é o ponto ideal, é onde a gente está definindo o potencial de produção. A gente está definindo quantas carreiras vão ter no nosso milho. Então a gente precisa aplicar o nosso adubo para ele ser disponibilizado para a planta. Isso leva tempo. Se a gente estiver trabalhando com uma ureia, a gente vai demorar aí cerca de 14 dias para estar isso disponível dentro da planta. Então, por isso que a gente precisa tomar esse cuidado e fazer cada vez mais cedo. Então, hoje a gente tem aí que na cooperativa, a gente tem uma parceria interessante, a cooperativa tem uma parceria com uma empresa de adubo que tem uma ureia protegida, que tem uma ureia com inibidor de urease, então isso facilita muito o nosso trabalho, tá? Facilita o trabalho de vocês do dia a dia, depois o pessoal vai estar falando aí mais adiante sobre. Então, o momento certo que a gente recomenda para fazer essa adubação de cobertura seria em torno aí de 3 a 4 folhas, não passar muito disso, tá? E é exatamente o momento ali que a gente está fazendo os tratos culturais. Então você fez a capina, então logo na sequência você consegue fazer a sua adubação de cobertura. Aqui, só para a gente trazer de forma rápida, quando a gente falou de palhada lá no início, como está o solo, a gente tem notado que quase produtor nenhum tem feito essa cobertura do solo. A gente está ficando com a área muito sem nada. Você acaba de colher e a área está ficando limpa. Então, isso aqui é um trabalho que a gente fez lá em Viçosa com o PDPL, que é o Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira, tá? Avaliando uma área onde tinha palhada para onde não tinha palhada. E a gente teve impressionante 73 toneladas de matéria natural onde tinha palhada e 53 onde não tinha, quase 20 toneladas de diferença. Tá? E aí na hora que a gente vai olhar a digestibilidade da planta, a análise bromatológica, aí que a conta fica maior ainda. A gente teve aqui 29 de amido onde tinha palhada para 26 onde não tinha. Então eu tenho uma produtividade maior, eu tenho mais matéria verde, eu tenho mais amido e eu tenho mais qualidade daquela comida. Então é tudo que o produtor busca, tá? Então aqui uma foto bem clássica, o milho como ele estava no momento que a gente ensilou, sem a palhada ele já estava secando, enquanto o milho onde tinha área de palhada, ele estava totalmente verde e só com a espiga no ponto certo de ensilar, que é isso que a gente busca. Então isso aqui é só uma dica para vocês, para que a gente se atente, comece a trabalhar sobre isso. E aqui um trabalho feito pelo Circuito da Zona da Mata de Integração de LPF, conduzido aqui pelo Rogério, da Emater na época, que foi lá em Sem Peixe, uma área de safrinha, uma área que sentiu muito com o estresse em 2016, aonde não tinha palhada de onde tinha palhada. Então as duas áreas não estão das melhores, mas aonde tem palhada está muito melhor do que aonde não tem. Então esse é um conselho, dá pra gente agora, quem vai inserir agora, vai estar fazendo a sua safrinha, a gente pode colocar essa braquiária dentro do sistema nesse momento, tá? Então
Então o objetivo da KWS, o objetivo nosso dentro da KWS é o que a gente espera que vocês como produtores tenham. É um silo cheio, então que vocês façam uma excelente colheita, consigam processar o grão da melhor forma possível e encher o silo. Que vocês tenham uma área, assim que colheu, que essa área tenha palhada, que ela tenha uma cobertura para a gente pensar na próxima safra, no próximo ciclo que vai entrar, nos aproveitamentos que a gente vai ter de formação de raiz. Para quê? Para que no final essa silagem tenha a melhor qualidade possível para que a gente produza mais leite ou mais carne. Esse é o nosso intuito, produzir mais leite ou mais carne com vocês, ajudando vocês no que a gente conseguir ajudar aí, dentro de tudo que a gente dentro da KWS puder contribuir com vocês. Então a gente tem um projeto hoje, que é o projeto Silo Mais, que é um carro da silagem, e esse carro tem exatamente esse objetivo, ajudar a produzir mais leite ou mais carne. Tá? Contem conosco, estamos sempre à disposição. Dentro da região, o Márcio está sempre aí com vocês na cooperativa para poder ajudá-los. Olá pessoal, meu nome é Giovana, sou promotora silagem da KWS Sementes e eu vou apresentar para vocês o projeto Silo Mais, um investimento da KWS para ajudar vocês, produtores, na produção de uma silagem de qualidade. No projeto Silo Mais, nós temos o carro da silagem comandado pelo Michael, nosso especialista, e nele nós contemos vários equipamentos para auxiliar vocês, produtores, nas tomadas de decisões da propriedade. Nós temos o equipamento Agrinir, que vai auxiliar na análise bromatológica da fazenda. Nós temos as peneiras Penstate para auxiliar no tamanho de partícula, o Coster para ajudar na tomada de decisão do ponto de colheita da silagem e vários outros serviços prestados na avaliação do perfil do silo, avaliação de perfil fermentativo, avaliação de temperatura através de câmeras térmicas. Então são vários serviços, várias avaliações para auxiliar numa produção de silagem de qualidade. Todos esses serviços vão estar disponíveis na cooperativa. Então, sempre que vocês precisarem de alguma ajuda, pode contactar o Márcio, pode me contactar, que nós estaremos buscando atender vocês da melhor forma possível. Então hoje nós trouxemos aqui as peneiras Penstate com avaliação de uma silagem que foi picada num tamanho de partícula muito pequeno. Então nessa primeira peneira, a peneira de 19 milímetros, nós observamos pouca presença de partículas grandes, fibras longas para auxiliar na ruminação dos animais. Dentro dessa peneira ainda, uma outra avaliação que nós podemos fazer é a presença de rosetas no milho, o que é um indicativo de falta de ajuste de faca e contra-faca. Às vezes, no momento da silagem, nós estamos ali com muita pressa e esquecemos, muitas das vezes, de fazer a afiação das facas e o ajuste de faca e contra-faca. O ideal seria que, no mínimo 2 vezes ao dia, 2 a 3 vezes no dia, nós fizéssemos a amolação das facas. E a cada 9 vezes que eu estou fazendo a amolação das facas, fazer o ajuste de faca e contra-faca na distância mínima de uma folha de papel. Então, vou fazer o ajuste dessas facas na contra-faca no momento que eu escute ali as facas triscando na contra-faca. Essa é a regulagem ideal. Vai dar aí mais ou menos 3 vezes na semana fazer o ajuste de faca e contra-faca. Ainda na avaliação das peneiras, nós podemos observar que essas partículas muito finas vão ficando na última peneira, né, a peneira do fundo. Essa pulverização da silagem pode levar a alguns processos acidóticos que podem causar acidose, né, laminite e até um deslocamento de hebomásio. Essa avaliação da peneira Penstate, entre outros equipamentos que nós temos no carro da silagem e comigo também como promotora na região, são formas que nós temos para auxiliar vocês, produtores, nas tomadas de decisões da propriedade, produção de uma silagem de qualidade e aumentando a produção de leite ou de carne. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da ideia do projeto Silo Mais. Nós estamos agora disponível no WhatsApp para auxiliar vocês nas dúvidas que tiverem. Muito obrigada pela atenção.